Capítulo 138, 32. Artigos definidos e indefinidos em inglês, exceções ao uso dos artigos definidos e indefinidos em inglês. Os artigos definidos e indefinidos em inglês são uma parte crucial do idioma, mas também uma área que pode ser um pouco confusa para os alunos, especialmente quando se trata de exceções às regras gerais. Neste artigo, vamos discutir essas exceções e fornecer exemplos para ajudá-lo a compreender melhor. Em primeiro lugar, é importante entender o que são os artigos definidos e indefinidos. Os artigos definidos em inglês são de, enquanto os artigos indefinidos são a e an. Eles são usados antes de substantivos para indicar se o substantivo é específico ou não. Por exemplo, the cat se refere a um gato específico, enquanto a cat poderia ser qualquer gato. Agora, vamos falar sobre as exceções ao uso de artigos definidos e indefinidos em inglês. Embora a regra geral seja que usamos de antes de substantivos específicos e a ou an antes de substantivos não específicos, há momentos em que isso não se aplica. Aqui estão algumas dessas exceções. Exceções para o uso de de. 1. Não usamos de antes de nomes de pessoas, a menos que estejamos nos referindo a uma família inteira. Por exemplo, diríamos I saw John yesterday e não I saw the John yesterday. Mas diríamos I'm going to the Smith house quando nos referimos à casa de toda a família Smith. 2. Não usamos de antes de nomes de cidades, países, estados e continentes. Por exemplo, diríamos I live in New York e não I live in the New York No entanto, existem exceções a essa regra quando o nome do país é plural ou inclui uma palavra como Kingdom ou States. Por exemplo, diríamos the United States ou the United Kingdom. 3. Não usamos de antes de nomes de lagos, montanhas individuais e ilhas individuais. Por exemplo, diríamos Lake Michigan e não the Lake Michigan. Mas diríamos the Great Lakes porque é um grupo de lagos. Exceções para o uso de a e an. 1. Não usamos a ou an antes de substantivos incontáveis. Por exemplo, diríamos I need water e não I need a water. No entanto, podemos usar a ou an se estivermos nos referindo a uma medida específica de algo. Por exemplo, diríamos I need a glass of water. 2. Não usamos a ou an antes de substantivos plurais. Por exemplo, diríamos I have cats e não I have a cats. 3. Não usamos a ou an antes de substantivos que começam com um som de vogal, usamos an. Por exemplo, diríamos an apple e não a apple. Da mesma forma, usamos a antes de substantivos que começam com um som de consoante. Por exemplo, diríamos a cat e não an cat. Estas são apenas algumas das exceções ao uso de artigos definidos e indefinidos em inglês. É importante lembrar que, como todas as regras gramaticais, há sempre exceções e é por isso que a prática constante e a exposição ao idioma são tão importantes. Esperamos que este artigo tenha ajudado a esclarecer algumas das confusões em torno deste tópico.